Fala meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo José Newton Rodrigues, sou advogado e vou começar a ministrar aulas de direito penal. Hoje falando mais especificamente sobre a aplicação da lei penal no espaço. Desde já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos começar a nossa aula. Qual é a relevância de a gente estudar da aplicação da lei penal no espaço? Uma pergunta que a gente tem que fazer é: em que local crime é praticado? Essa resposta está no artigo 6 do Código Penal, que diz assim: considera-se praticado crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Essa teoria adotada pelo Código Penal chama-se teoria mista ou da ubiquidade. Ou seja, o crime acontece tanto no lugar da ação ou omissão, ou também aonde aconteceu o resultado. Qualquer um desses lugares pode ser considerado como o local aonde o crime foi praticado. Por que isso é relevante? Parece não ter muita importância, mas você vai entender nessa aula que isso é muito importante. Porque se um crime acontece em um lugar e o resultado acontece no mesmo lugar, essa discussão não tem relevância. Mas imagine que existem crimes em que ele acontece em um lugar, a ação daquele crime acontece num lugar, mas o resultado acontece em outro. Como que iria resolver isso? Vou dar um exemplo para você. Imagina que vou citar o exemplo de uma cidade de Ponta Porã, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, em que um lado da avenida é Ponta Porã, do outro lado é Pedro Juan Cabaleiro, uma cidade do Paraguai. Apenas uma avenida ali divide Brasil do Paraguai. Imagine que um indivíduo atira no outro lá em Ponta Porã, do lado do Brasil. Ele dá um tiro no indivíduo, o indivíduo leva o tiro ali, corre, atravessa a avenida e morre do lado do Paraguai. Onde poderia ser julgado esse crime? Qual lei se aplicaria? Aplicaria a lei do Paraguai ou a lei brasileira? É por isso que essa teoria mista ela é muito relevante, porque tanto pode ser julgado no Brasil, esse crime pode ser julgado no Brasil, ou se fosse ao contrário também, se tivesse levado um tiro lá do lado de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, corresse e morresse aqui no Brasil, como o resultado foi no Brasil, poderia ser julgado, poderia ser aplicado a lei brasileira nesse caso. Então, tanto o crime é considerado no lugar do crime, tanto o lugar onde a ação ou a omissão acontece, como o lugar aonde acontece o resultado, certo? Essa chamada na teoria, guarda esse nome, teoria da ubiquidade. Ubiquidade é o nome mais usado, mas você pode achar questões também tratando isso como teoria mista. Mas o que você precisa saber a teoria da ubiquidade, e ela diz a teoria da ubiquidade tanto o lugar onde é feita a ação ou omissão, como no lugar onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Isso que é a teoria da ubiquidade, e é assim que é aplicada a lei brasileira, ok? E então o princípio que é usado no Brasil é o princípio da territorialidade, ou seja, aplica-se a lei brasileira dentro do território brasileiro. Isso é o princípio da territorialidade. Só que no Brasil é chamado territorialidade temperada. Por quê? Porque, óbvio, aplica-se a lei brasileira dentro do território brasileiro, mas você vai ver mais para frente na nossa próxima aula que existe exceções. Em algumas situações, a lei brasileira é aplicada fora do que é considerado território brasileiro, certo? Isso a gente vai tratar numa próxima aula. Mas agora o que você precisa entender é o princípio da territorialidade, o que é considerado território brasileiro. Parece que é muito óbvio, mas você vai ver que tem algumas peculiaridades que a gente precisa aprender. Então, o que é considerado território brasileiro? Os limites compreendidos entre as fronteiras nacionais. Isso é bem óbvio, ou seja,
o que está dentro da fronteira do Brasil é considerado território nacional e se aplica à lei brasileira. Além disso, o mar territorial brasileiro está ali na lei 8.617 de 93, que estabelece o que? O mar territorial brasileiro corresponde a 12 milhas náuticas da faixa litorânea ali. 12 milhas náuticas corresponde a, não sei precisar, mais ou menos 18 quilômetros, se eu não me engano. Se eu tiver errado, coloca aí nos comentários. Mas essa faixa de mar, ela é considerada território brasileiro. Dentro desse espaço é considerado território brasileiro. Então, primeiro, as fronteiras brasileiras, o território que está dentro das fronteiras do Brasil, a faixa litorânea de 12 milhas náuticas ali, que compreende o litoral brasileiro, todo o espaço aéreo subjacente ao território físico e ao mar territorial, ok? Então, além das fronteiras e da faixa litorânea de 12 milhas náuticas, todo o espaço aéreo cobre o território brasileiro e, juntamente com essa faixa litorânea, todo o espaço aéreo ali em cima também é considerado território brasileiro. Agora, aqui existe mais algumas peculiaridades que é considerado território brasileiro, que é um pouco diferente do que a gente imagina. Por exemplo, aeronaves e embarcações. Essas aeronaves e embarcações também são consideradas territórios brasileiros em algumas situações que eu vou te explicar agora. Se a aeronave ou a embarcação é pública ou está a serviço do Brasil, ela é considerada território brasileiro aonde quer que ela se encontre. Se é uma aeronave pública, se é uma embarcação pública, ou se pode até ser particular, mas está prestando um serviço para o Brasil em outro país, ali dentro daquela embarcação, ali dentro daquela aeronave é considerado território brasileiro. Ou seja, pode estar lá na China, se dentro daquele barco, dentro daquela aeronave acontecer um crime, mesmo estando lá, vai ser aplicado a lei brasileira, ok? E tem também as embarcações privadas e aeronaves privadas em qualquer lugar onde se encontre, salvo em território estrangeiro ou em mar territorial estrangeiro. Ou seja, as aeronaves e embarcações privadas é um pouquinho diferente. Se ela está no território brasileiro, no mar territorial brasileiro, é lógico, vai aplicar a lei brasileira. Se ela está no mar territorial de outro país ou no território de outro país, não é considerado território brasileiro. Só que existe um espaço no oceânico onde não, vamos dizer que é mar de ninguém. Tem a faixa litorânea brasileira, tem a faixa litorânea de outro país e aquele espaço ali no meio do oceano, no grande oceano, onde não tem dono, onde não tem nenhum país, não é considerado território de nenhum país. Se uma aeronave privada estiver ali, também vai ser considerado território brasileiro. Terra de ninguém é aeronave ou embarcação privada num lugar aonde não pertence a nenhum país, também vai ser considerado território brasileiro. Então, território brasileiro para embarcações privadas, grava bem isso. Está no território nacional, vai ser aplicada a lei brasileira. Está em território estrangeiro, não vai ser aplicado lei brasileira. Está no espaço aéreo ou num espaço marítimo que não pertence a nenhum país, aplica-se a lei brasileira. Por hoje é só, para o vídeo não ficar muito grande. No nosso próximo vídeo eu volto, aí eu vou explicar os casos de extraterritorialidade, ou seja, quando é aplicado a lei brasileira mesmo fora do território brasileiro. Essas opções são um pouquinho mais complicadas, vai precisar mais da sua atenção. Valeu, te aguardo no próximo vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e não perca a continuação dessa aula. Valeu!